A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Graça e paz, amados, novamente aqui com vocês, lendo agora o capítulo 10, 11 e 12 de Êxodo. Só que nesses 3 capítulos vai ter um aprendizado do céu. Se você prestar atenção hoje no que você leu, você pegou algumas referências aí de libertação. Olha só, lá no capítulo 10 de Êxodo, né, começa falando sobre a praga dos gafanhotos e as trevas, ou seja, a 8ª praga era os gafanhotos. Deus envia uma nuvem de gafanhotos que devoram toda a vegetação, né, restando após o que sobrou, após lá a saraiva, após o fogo, o granizo, e cobrindo toda a terra como nunca tinha visto. Então vem um enxame de gafanhoto e destrói tudo. Depois a gente vê a 9ª praga, que é as trevas, ou seja, o dia se tornou noite, uma escuridão densa que se podia apalpar, cobre o Egito por 3 dias, apenas os hebreus tinham luz em suas habitações, ou seja, toda vez que um egípcio acendia um fósforo, não acendia, não pegava fogo. Agora, quando um hebreu ele ligava um fósforo, um isqueiro, enfim, né? Naquele tempo não tinha isqueiro, mas naquele tempo ele fazia fogo. Se ele pegasse uma tocha na mão, um hebreu pegasse a tocha na mão, havia luz. Se um egípcio pegasse a tocha na mão, ela ligeiramente se apagava. Então, por 3 dias eles ficaram num breu total. Mais uma vez, Deus mostra que no meio da tribulação, eu e você não somos atingidos. A reação de Faraó. Faraó tenta barganhar novamente, permitindo que os homens vão, mas não o gado e as famílias. Moisés, é óbvio, recusa e Faraó ameaça matar Moisés se ele voltar. Não teve jeito, né, querido? O homem não tem jeito. O homem ele quis negociar. Os homens vão, mas as mulheres, as crianças, os animais ficam. Não tem como, né? Depois, em Êxodo capítulo 11, a gente vê o anúncio da última praga. Essa foi forte. Olha só, presta atenção que é aqui que vai entrar a área da libertação. Deus anuncia a 10ª e última praga, a morte de todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó até dos animais, ou seja, todo primeiro filho morre, todo primeiro filhote morre e acabou. Então Deus lá naquele momento vai fazer distinção entre os egípcios e mais uma vez entre os hebreus, os israelitas, ou seja, Deus deixa claro que nenhum mal atingirá os israelitas, mostrando a diferença entre seu povo e os egípcios. Depois a gente vai ver lá o pedido de tesouros, ou seja, Moisés instrui os israelitas a pedirem objetos de prata e ouro aos egípcios, que lhe dão os bens voluntariamente antes da saída. Ou seja, os camaradas, mesmo Moisés falou, agora vocês vão lá, pede para os egípcios joia, ouro, porque nós vamos para o deserto, a gente precisa de dinheiro. E os egípcios não aguentavam mais passar por as 10 pragas, então eles falaram, não, vão embora, tá aqui, ó, a gente dá tudo que você tem, mas vão embora. Mas Faraó ainda tinha um coração duro. Então, lá em Êxodo capítulo 12, vai falar sobre a Páscoa e o Êxodo. Lembra lá do primeiro vídeo sobre o livro de Êxodo? A palavra Êxodo quer dizer saída ou passagem. Então, Êxodo é uma passagem, é um lugar é o povo peregrinar de um lugar para outro. Se todo mundo saísse do Brasil ao mesmo tempo, seria um êxodo. Estão de passagem, estão indo embora, estão saindo, né? Então, Deus vai estabelecer a Páscoa, o ritual do Cordeiro Pascal. O sangue do animal deve ser passado nos umbrais das portas para que o destruidor passe por cima daquelas casas, poupando os primogênitos. Aqui é que eu quero falar sobre a libertação. A gente aprendeu com a denominação, com a religião,
que quando você deve ungir a sua casa, e as pessoas ungem com óleo. Óleo nunca foi feito para ungir casa. Óleo nunca foi feito para ungir coisas. Óleo foi para ungir pessoas, para consagrar pessoas e para curar pessoas que estão enfermas. Lembra de Tiago 5? Havendo alguém enfermo, chamais presbítero, e estes ungirão com óleo e orarão, e se havendo pecado, confessai uns aos outros, e este será sarado. Então, óleo nunca foi para ungir carro, nunca foi para ungir casa, nunca foi para ungir objeto. Óleo é para ungir pessoas. Então aqui a gente tem duas coisas a aprender. Primeiro, a Páscoa, a qual a igreja celebra depois do Natal, quer dizer passagem. Então Páscoa, você agora sabe que quer dizer passagem. É quando eles relembram a sua passagem do Egito para a terra de Canaã. E também é lembrado a passagem do anjo da morte por cima do arraial do povo de Israel, e eles passam por cima do arraial, da vila de Israel, e vai direto lá no Egito matar todo o primogênito. O que nós aprendemos aqui na segunda coisa? Eu não unjo com óleo, beleza? Então, o que eu faço? Eu vou fazer a remissão da minha casa. Você acabou de ler que eu tinha que matar um cordeiro. Matou o cordeiro, pegou o sangue, consagre-o e passa nos umbrais. Então, quando o espírito da morte passava pela casa, ele via que as portas estavam pintadas, manchadas com o sangue do cordeiro. Então, o demônio não poderia entrar. Aqui vai algo para você aprender. Nós temos o sangue do cordeiro, que é Cristo. Qual é o sangue? A Bíblia diz que no momento da ceia, o vinho é em memória, é o sangue da nova aliança. Então eu pego o vinho da ceia, levo para minha casa, abro todas as janelas e portas e eu começo a expulsar tudo que está de ruim lá dentro. Tudo. Demônios, anjos caídos, entidades. Se Deus te inspirar a falar o nome de alguém, tu fala, sai daqui, entendeu? Como assim, de entidade? Sai daqui, Zé Pilintra, sai daqui, Chucaveira, sai daqui, demônio da enfermidade, sai daqui, demônio do vício, sai daqui, devorador, migrador, sai daqui, eu te repreendo e te expulso da minha casa, a partir de hoje você não faz mais morada. E você pega o suco da Santa Ceia, que é o vinho, que representa o sangue de Cristo, e vai, eu uso um borrifador, e vai passando, passa nas janelas, do lado de fora, do lado de dentro, tá? Começa sempre do fundo da casa para fora, nunca começa de fora para dentro, tá? Sempre de dentro para fora. Por quê? Porque se você ungir a janela da frente, a porta da frente, os demônios não terão como sair. Eles vão ficar presos lá dentro com você. Então começa dos fundos da casa para fora. Vai ungindo, unge a porta do quarto, unge a janela, unge a cama do teu filho, unge a tua cama. Reme, faz, isso se chama remissão. Então, pelo sangue de Cristo, nós somos sarados, somos guardados e somos separados, e somos selados. Então, aqui você vai aprender que nós devemos remir a nossa casa. Assim como o povo de Israel remiu a sua casa para que o demônio não entrasse, nós devemos remir a nossa. O povo de Deus perece por falta de entendimento. Aqui, mais uma coisa para você aprender. Então, depois, a gente vê que à meia-noite, todos os primogênitos egípcios morreram. E a gente vê que Faraó, então, finalmente fica desesperado e ele expulsa os israelitas e ele sai apressadamente com pães ázimos, que são pães sem fermento. Em números de pessoas, foi a cerca de 600 mil homens, além de mulheres, crianças e uma multidão mista, deixam o Egito após 430 anos. O que é essa multidão mista? Quer dizer que eram pessoas que não eram de Israel, não eram hebreia, mas simpatizaram
com Deus, se converteram ao Deus de Israel e foram embora juntos. Até egípcios, alguns vieram junto com eles também, tá? Então, a Bíblia aqui não conta mulheres e crianças, então foi muito mais de 600 mil, tá, irmão? Segundo alguns teorizadores, alguns, como Flávio Josefo, um dos judeus mais bem reconhecido na teologia, ele diz que Israel, ao todo, era mais de 1 milhão de pessoas que estava no deserto com Moisés, porque mulheres e crianças não foram contados. Resumo geral desses 3 capítulos mostram que Deus, ele age com poder, humilhando os deuses dos egípcios, protegendo o seu povo e iniciando uma jornada para a terra prometida. Amém? Qualquer dúvida, querido, pergunta para mim no direct, manda mensagem lá no grupo que eu estou respondendo a vocês, tá bom? Deus abençoe e obrigado por ficar até aqui.